Olá a todos, sou Alan Christian Rislongo Kramptz, cursando agronomia junto com os meus colegas, e a gente está fazendo a disciplina de comunicação e extensão rural. E, bom, a gente foi desafiado a estar fazendo um podcast e a gente trouxe uma convidada muito especial também, que logo mais ela vai estar se apresentando, e eu gostaria que os meus colegas se apresentassem também. Então, eu sou a Júlia Ferronato, sou acadêmica de agronomia. Bom dia, eu me chamo Rafaela Mafessoni e eu também sou acadêmica de agronomia. Perfeito. Bom, e a nossa convidada, muito especial, engenheira agrônoma Ellen, se apresente. Bem, eu fiz meu curso de engenharia agronômica na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e aí continuei meus estudos. Fiz o mestrado no sul de Minas, na UFLA, e meu doutorado na Unesp Jaboticabal. E hoje ministro as disciplinas aqui na Universidade da FAG, inclusive a de floricultura. Nossa, muito legal, hein? Então você dá aula aqui na FAG. Que legal. E aula de floricultura também, né? Isso. E como que foi toda essa tua trajetória até chegar aqui e você tá dando aula? Então, quando a gente escolhe, né, fazer a pós-graduações posterior à graduação, você tem opções assim de trabalhar também em empresas, né, mas também tem essa opção de lecionar, né? Então, assim, passar um pouquinho daquilo que tudo que a gente adquiriu, absorveu durante essa caminhada nos estudos e, de alguma forma, contribuir, né, para a região, inclusive para as gerações que estão vindo aí. Então, a gente acaba tendo essa função de estimular, de impulsionar, de sempre pensando assim nos alunos que são os futuros profissionais que logo vão nos substituir, né? Então, eu acho que é isso aí que é legal, transmitir conhecimento. Eu acho que é a grande pegada assim do professor, a satisfação de estar passando o que sabe, transmitindo, e a troca, né? Que é uma grande conexão que você faz ali, né, na sala de aula. Sim. E você, desde que você se formou, você sempre quis estar seguindo com essa profissão de lecionar, ensinar os alunos? Bom, pensando assim, lá no início, lá não tinha não era algo, não era um grande objetivo. Era sempre, era buscar conhecimento, sempre gostei bastante. E aí, por isso que eu fui me aprofundando mais, buscando, fazendo mestrado, doutorado e o pós-doutorado também. Só que, e eu acho que isso é consequência, né, que acaba a gente vendo aí, tendo também grandes profissionais que passaram por nós, professores assim que ficam para a vida, né, que passam um legado assim que eu acho que a gente acaba se espelhando bastante. Então, eu acho que foi consequência disso tudo, assim. Nossa, que legal. E, bom, então você não buscava dentro da faculdade já querer seguir com essa profissão, né? De ser professora, ensinar os alunos. E da onde que veio realmente essa ideia? Foi logo depois ali da formação que você olhou e você falou, quero ensinar, né? Quero lecionar. Como que foi? Então, quando a gente temos assim durante o mestrado, doutorado, a gente tem que fazer estágio de docência, é obrigatório. E nessa é uma oportunidade já para o aluno da pós-graduação ele ter essa vivência, né, da sala de aula com o professor. Né? Então, a gente acaba, de uma certa forma, vendo a realidade ali daquela disciplina com o professor na universidade, que ele já está há anos ali lecionando, a gente acaba vendo a realidade, né? Claro que em regiões diferentes, né? E hoje, por exemplo, aqui na faculdade, tanto a gente tem a oportunidade dos alunos perfil noturno e o integral, né? Que a gente vê diferenças quanto a essa de perfis, né? Mas é algo assim que eu digo que foi surgindo
e não foi nada programado realmente, mas era algo que eu sempre admirei, né? Então, e a oportunidade veio, né, quando a gente, né, eu e minha família viemos para o estado do Paraná. Então, eu achei interessante, porque era uma disciplina que eu sempre amei, né? Sim. Então, quando eu tive essa oportunidade e conheci a faculdade, foi algo que eu achei bem bacana. Nossa, muito legal. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho, né, de flores de corte, que é a sua especialidade hoje. Como que funciona? Como que é? Tem realmente muito mercado para as pessoas trabalharem? Bom, a gente tem regiões aqui no país que são mais... a gente tem uma demanda maior, né? Porque são principais produtores de flores que nós temos, como o estado de São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste também temos. Então, a gente tem centralizados, mas não que nós não temos, por exemplo, bem próximo de nós aqui em Toledo, tem flores. Então, dependendo do qual tipo de flor que a gente esteja falando, né, a espécie, e então a gente vai ter algumas regiões com maior demanda de trabalho, mão de obra. E porque a mão de obra por si ela tem que ser qualificada, né? Então você vai mexer com flores, né, que tem uma vida pós-colheita delicado, né? Que você tem que ter. Então a pessoa que está ali trabalhando, ela tem que passar por uma qualificação, né, uma seleção para que ela possa realmente ter essa capacidade ali para, né, e manter aquela qualidade inicial no momento da colheita. E hoje, quais as principais espécies de flores de corte no Brasil? Bom, o predomina é a rosa, né? A rosa, isso é Brasil, mundo, né? Então, a rosa é uma das principais, que tanto em cerimônias, né? Que é utilizada em buquês, em arranjos, né? Que são flores de corte bem requisitadas. E até mesmo em datas especiais, como o Dia das Mães, né? Que eu tenho certeza que todos vocês fizeram isso, né? Sim. No Dia das Mães. Aí logo vai chegar o Dia dos Namorados, aí depois temos a data, né, mesmo sendo... o Brasil ainda tem um pouco assim, vamos dizer assim, geralmente é para mulher que recebe flor, mas não é só mulher que recebe flor. Tem outros países que a cultura é diferente, né? Mas tem o Dia dos Pais, depois nós temos também datas que já tem, não é comemorativa, mas são datas especiais, como o Dia dos Finados, né? Então, assim, são flores que a gente está falando da rosa, que ela compõe, mas tem também os crisântemos, os lírios, né? Tem aquele conhecido como mosquitinho, né? Que ele vai compor aquele buquê, ou até mesmo uma coroa, né? Que a gente é utilizado nos funerais, né? E não sei se vocês conhecem também o boca de leão, né? Que ela tem uma contraste de flores, de cores ali. E também até mesmo as orquídeas, né? Que as orquídeas também ela é utilizada até mesmo, por exemplo, no buquê de uma noiva, né? Num casamento, ela mais de uma ou apenas uma, né? Que tem orquídeas caríssimas, né? E exóticas que apenas uma já embeleza ali aquele momento. Sim, com certeza. Bom, Ellen, então, diante desse aspecto, quais seriam os maiores desafios técnicos na produção de flores? Bom, a gente tem várias situações, assim, fatores que devem ser levados, né, em consideração, porque se eu for pensar, por exemplo, na região aqui que nós temos aqui, nós estamos na região oeste aqui do Paraná, que predomina a produção de grãos, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquisição de equipamentos, aquisição até mesmo de uma estufa, se a gente for implementar. Então, a gente encarece um pouco devido à distância dos locais principais de produção, né? Então, assim, e até mesmo da mão de obra especializada para montar, por exemplo, uma estufa, né? Então, a gente tem ali, falando de equipamentos, né? Que a gente tem
que são necessários, né, para o corte, uma tesoura, para a sanitização, produtos, né, a própria irrigação, né, então, assim, são detalhes que são primordiais. A própria mão de obra que a gente já citou aqui, né, a mão de obra, então, assim, é algo que até vai levar um tempo para a pessoa que nunca trabalhou com flores para de corte, né, a necessidade, por exemplo, no momento do corte, ele tem que fazer usar uma tesoura bem afiada, que não esteja oxidada, né, e até mesmo higienizada corretamente, porque senão a gente pode estar contaminando ali. Até mesmo hidratando, né, tem que ocorrer a hidratação imediata, né, porque a gente está separando a flor ali da planta mãe ali, né, então a gente tem que manter aquela hidratação no momento do corte, durante o armazenamento e do transporte. Então, todo mundo que está sendo, e no momento da classificação, então, todas as pessoas que estão envolvidas em toda a cadeia de produção, ela tem que estar ciente bem qualificada e ciente da importância de cada função, né? Então, esse manejo pós-colheita é algo assim que a gente diz que é muito importante, porque você vai manter aquela qualidade até o final, até chegar no consumidor, né? O uso, por exemplo, até mesmo dos adubos que são utilizados, que a grande maioria vai ser por semi-hidropônico, né? Então, você tem que ter produtos de qualidade até mesmo para ser altamente solúveis, né? Então, a gente tem todos esses insumos, né? Até mesmo aquisição de mudas, né? Então, temos... e o próprio custo ali da produção, são vários fatores que podem limitar ali a produção, bem como favorecer, tudo depende realmente de um planejamento anterior, né, digamos, do engenheiro agrônomo, que está pensando, dando assessoria técnica para o produtor ou ele como empreendedor, né? Uhum. E eu tenho uma pergunta, Ellen, sobre projetos com flores no Brasil. Nós temos o projeto de extensão, que é o Fenoglade, que os alunos de agronomia daqui da FAG participaram do projeto. Então, esse ano foi o Girassol. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre esse projeto. Esse projeto é algo assim, tem gerado vários frutos ali, né? No caso, flores. Tem gerado várias flores ali em todo o Brasil. Ele foi idealizado e continua sendo comandado aí pelo professor Nereu, da Universidade Federal de Santa Maria. Nós aqui da FAG fazemos parte dessa equipe, a convite dele. No Paraná, quando começou em 2018, foi aqui a FAG, a única particular, juntamente com a Federal e uma estadual, né, que temos aqui na região oeste, e nós, com a ajuda dos alunos, né, estagiário, a gente conseguiu implementar. Esse projeto ele tem cunho de importância social para pequenos agricultores, né, agricultura familiar. O professor Nereu ele teve essa unir, porque é multidisciplinar, né? Então, a universidade levar até sanar as necessidades do produtor, né? Então, o conhecimento técnico ali e a necessidade do produtor. Então, multidisciplinar porque nós temos ali não só especialistas em flores, né? Mas vários engenheiros agrônomos, tanto na parte de manejo de solo, manejo de água, né? Então, assim, é um projeto de extensão, né, rural. Esse projeto, a importância, porque o produtor de agricultura familiar, ele sempre vai ter pequenas áreas, né? E ele, geralmente, vai ter que ter diversificação na sua área, né? Para que ele possa, durante o ano inteiro, poder comercializar e ter um retorno financeiro. Ele não pode somente uma época do ano estar produzindo, o resto do ano ele não tem outra fonte de renda. Então, a flor vai vir para agregar, né, mais uma renda para o pequeno agricultor familiar. Então, ele traz
o técnico, digamos, alunos de agronomia que está recebendo isso numa disciplina, ou até mesmo os professores das universidades, vão fazer um convite para produtores, referências, assim, eu digo referências não em tamanho, mas em comprometimento, né, para que ceda uma pequena área, porque geralmente a gente vai implantar ali, levando todos os insumos, desde o adubo, as sementes, mudas, ele não vai entrar com esse custo, o único custo que ele vai entrar vai ser com a questão da mão de obra, né, até porque ele vai aprender todo o manejo, todos os tratos culturais, e depois, posteriormente, ele vai poder comercializar aquelas flores que estão sendo implantadas ali, né. Para que a gente precisa, a importância dele também, que traz para posteriormente, é que são coletados dados durante por isso chama fenoglade, da fenologia, né? Então, quando a gente, são realizados em todo o Brasil ao mesmo tempo, com a mesma cultura, é para que a gente possa caracterizar aquela cultura, digamos, o girassol. Desde o momento que foi a semente germinou até o momento da colheita. Quantos dias levou na fase vegetativa e quanto tempo levou para a fase reprodutiva, né? Isso tudo vai alimentar um app, né, para que você, depois, o produtor tenha... Porque quem produz flores, ele tem que saber quando que ele vai colher. Porque é primordial isso, porque tem que fazer esse planejamento para, com o momento que chega a colheita, ele tenha flores para comercializar. E ele não pode comercializar antes do Dia das Mães ou depois do Dia das Mães. Não que todo dia não seja um dia de dar flor, né, ou de embelezar a sua casa. Mas é um momento que, digamos, Dia das Mães é um pico de venda, né? Então, a gente tem um período ali que o produtor tem que fazer esse planejamento. E quando você vai alimentando os dados com esses dados coletados em campo, né, nessa oportunidade que quando é implementada a cultura lá, a gente tem, sabendo o ciclo, a partir do ciclo, naquela determinada época, né, no verão, porque no inverno vai se comportar diferente, no outono, a gente consegue fazer o planejamento para a colheita, que isso é muito importante para o produtor, para não ter erro, né? Busca-se cada vez mais ter eliminar erros, né? Uhum. Para que a gente possa ter, não, de uma certa forma, a gente sempre pensa assim, o agricultor, ele não pode ter nenhum dano ali, digamos, financeiro, né? Prejuízo. Ele tem que ter sucesso, sempre. E aí a gente faz parte desse sucesso dele, né? Você jamais quer fazer parte de uma, né, de ser algo que vai prejudicar um produtor, principalmente pequeno. Uhum. Certo, Ellen, muito bem. Então, nós gostaríamos de agradecer a você por ter aceito o nosso convite, ter vindo hoje aqui, contribuído com tantos conhecimentos sobre a área de flores de corte, aqui no Brasil principalmente. E queria deixar, que dar uma ênfase a esse projeto Fenoglade, que nós não conhecíamos antes da faculdade e agora a gente tem a honra de estar fazendo parte. Então, da nossa parte é isso. Nosso muito obrigado a você, Ellen. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade, fico feliz e a qualquer dúvida estou aqui à disposição.